Louvado seja Deus por tudo quanto nós experimentamos até aqui. Estamos certos de que as janelas do céu se abriram e nós pudemos contemplar a glória de Deus em todos os atos deste culto. Nesse momento, Deus, de um modo muito especial, falará conosco através da sua palavra. E eu quero pedir que esta seja a sua oração nesse momento, para que Deus venha ao encontro da sua necessidade, venha de encontro à sua necessidade, para que Deus traga paz, conforto, consolo ao seu coração, mas também traga desafios à minha vida e à sua vida. Ainda no livro de Romanos, no capítulo 12, nós vamos ler dois versículos, versículos 13 e 15. Romanos 12, versículos 13 e 15. Vamos ler juntos? Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Deus abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Como o nosso irmão Cristiano, amados, nós estamos dando sequência aos nossos estudos deste capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. E hoje nós gostaríamos de abordar o seguinte tema: a prática do amor e comunhão. Meus amados, entendemos que a igreja de Jesus Cristo tem uma missão nessa terra. Ela é um organismo vivo, onde os escolhidos de Deus, regenerados, justificados e chamados por Deus congregam. É o lugar onde onde nós aprendemos os ensinamentos de Jesus Cristo. É o lugar onde nós aprendemos a desenvolver nossos talentos e dons e usá-los para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Também é um lugar onde nós aprendemos a falar aos outros, proclamar aos outros a razão da esperança que está em nosso coração. É o lugar onde nós aprendemos a viver na prática das boas obras, preparadas por antemão, ou de antemão pelo Senhor, para que nós andemos nelas. E esse capítulo 12 fala de modo muito especial sobre a prática das boas obras. Temos abordado outros versículos em mensagens anteriores. Hoje a nossa atenção fica nestes dois versículos, versículos 13 e 15. E esses versículos convidam-nos a algumas ações práticas, a boas obras entre o povo de Deus e entre aqueles que não são povo de Deus. E o primeiro desafio à minha vida e à sua vida nesta noite é compartilhar as necessidades dos santos. O primeiro texto que esta sessão apresenta é lá no capítulo, o primeiro versículo que esta sessão apresenta está no capítulo 12, versículo 9. E ele se relaciona com o que nós vamos falar hoje. O versículo 9 nos diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Para que o meu amor e o seu amor seja sincero, seja sem hipocrisia, para que eu e vocês estejamos apegados ao bem e detestando o mal, nós precisamos compartilhar as necessidades dos santos. E que necessidades são estas? Meus amados, são necessidades físicas. Quando algum irmão ou irmã se vê privado de condições que lhe permitam se alimentar, se agasalhar, comer, beber. Há muitos dentre os nossos irmãos que passam sim por necessidades. E esse texto nos convida a compartilharmos das necessidades dos santos. É possível que muitos venham a passar por privações. E nós somos convidados a perceber esta situação, a nos sensibilizarmos com esta situação e a compartilharmos de suas necessidades. Essas necessidades podem ser físicas, mas também, meus amados, podem ser necessidades emocionais. Há pessoas que estão enfrentando contextos de perda, contextos de luto, contextos de ansiedade, contextos de depressão, contextos de estresse. Há muitos que estão carregando fardos pesados e muitas vezes insuportáveis, porque suas emoções estão estraçalhadas em virtude do enfrentamento de situações difíceis.
em virtude do enfrentamento de tribulações. Há muitos, meus queridos, que passam dores, e dores terríveis. E há muitos que muitas vezes têm essas dores conhecidas e percebidas tão somente por Jesus, e este texto nos convida a compartilhar também, não só das necessidades físicas, mas também das necessidades emocionais. E eu e você somos convidados a compartilhar também das necessidades espirituais. A Bíblia nos convida, meus amados, a espiritualmente cuidarmos daqueles que muitas vezes perderam de vista a providência de Deus, do Deus que governa, sustenta e coopera com todas as coisas, daqueles que estão abalados em sua fé, daqueles que estão fragilizados em seu relacionamento com Deus, daqueles muitas vezes que estão vivendo em contextos de trevas, sem esperança e sem vigor. Há muitos que vivem necessidades espirituais tremendas, e eu e vocês somos convidados a compartilhar destas necessidades. Compartilhai a necessidade dos santos. Aqueles que passam por necessidades físicas, não basta nós batermos na sua costa e com palavras consoladoras dizermos: meu irmão, que Deus te abençoe, meu irmão, vá em paz. Se ele não tiver o que comer, é necessário dar o que comer. Se não tiver o que beber, é necessário dar o que beber. Se ele estiver sem roupas, é necessário vesti-lo. Jesus disse que quando fazemos a um dos pequeninos que passam por estas necessidades, fazemos a Ele. Fazemos a Ele. Tiago afirma que nós, se tivermos fé, mas esta fé não vier acompanhada de boas obras, nossa fé é morta. Nota que ele diz, não que somos salvos pelas obras, mas afirma que a consequência da nossa salvação e da nossa fé é a prática de boas obras, é o compartilhar das necessidades dos santos. Notem o que ele afirma: se um irmão ou irmã estiverem encarecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago capítulo 2, versículo 15 a 17. Há aqueles que estão vergastados por fardos emocionais, estão feridos, cujas feridas não foram curadas e sobre as quais não foi aplicado remédio. Nós precisamos também nos colocarmos lado a lado com estas pessoas e ajudá-las a carregar os seus fardos. Notem o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 6, versículo 2, diz o seguinte: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Deus. Levai as cargas uns dos outros. E é nestes momentos, meus queridos, de maior vulnerabilidade, que esses irmãos precisam que nós nos coloquemos ao seu lado. Às vezes para ouvir o seu desabafo. Às vezes para orarmos com eles e por eles. E às vezes tão somente para chorarmos com eles. Uma das cenas mais tocantes que já vivi foi quando minha esposa, mãe do Jéssica, Márcia, estava hospitalizada. O conselho da igreja esteve me visitando numa segunda-feira à noite. Estavam lá os presbíteros da igreja, o presbítero Gessel, o presbítero Aristides e também o presbítero Bernini. E eles se propuseram a reunir-se em oração comigo ali num dos bancos próximos ao hospital evangélico. E foi curioso porque um dos presbíteros, emocionado, orou, outro presbítero orou, mas o seu Bernini, o presbítero Bernini, ele apenas chorou
ele chorou comigo. Eu jamais vou esquecer desse presbítero que chorou comigo naquele momento. Como ele se pôs ao meu lado, como ele ajudou a carregar o meu fardo naquele momento, apenas chorando comigo. Mas o livro de Jó nos convida a uma reflexão muito séria. Às vezes, na tentativa de ajudar, podemos não ser espirituais o suficiente. E se alguma coisa errada que os amigos de Jó fizeram foi acusar a Jó pelas suas próprias dores, pelos seus próprios sofrimentos, pelas suas próprias tragédias, dizendo: examine, Jó, a sua vida, talvez alguma coisa tenha levado a isso. É fato que o pecado gera consequências, mas nem todo sofrimento é fruto ou consequência direta do pecado, e evidentemente o de Jó não era. Os amigos de Jó, em vez de levar as cargas de Jó, se constituíram fardos para Jó, se constituíram uma carga na sua vida já fragilizada. Então precisamos, meus amados, pedir sabedoria a Deus, mas buscando essa sabedoria, colocar-se ao lado daqueles que enfrentam fardos emocionais terríveis. E por fim, se as necessidades forem espirituais, se pessoas precisarem ser consoladas e confortadas, precisamos levar uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de encorajamento. Precisamos, na palavra do cântico que o nosso irmãozinho Levi cantou, dizer: olha, tenha esperança, porque o Deus que nós cremos é o Deus fiel, é o Deus que cumpre todas as suas promessas. Também essas necessidades espirituais podem ser, sim, de admoestação, de advertência. Paulo diz em Gálatas capítulo 6:1: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o. E aqueles que se dispõem a se aproximar de alguém que está em falta espiritual e que se dispõe a amor corrigi-lo, ele sem dúvida alguma está abençoando a vida daquele irmão. Mas diz o texto: com espírito de brandura e de mansidão, guardando-se para que vocês também não sejam tentados. Conseguiremos resolver o problema de todas as pessoas? Não conseguiremos. Conseguiremos resolver o problema do mundo? Não conseguiremos. Conseguiremos compartilhar as necessidades de todos? O texto diz que não. Mas somos desafiados, aqueles que são os nossos irmãos, que caminham conosco, que pertencem ao corpo de Jesus Cristo, a compartilhar as necessidades dos santos. O segundo desafio desse texto, meus amados: praticar a hospitalidade. Outra forma do amor se manifestar verdadeiramente, sinceramente, sem hipocrisia, é a prática da hospitalidade. E nós podemos pensar que esta recomendação é uma recomendação circunstancial e temporal, mas é uma recomendação ou é uma exortação presente, necessária aos nossos dias também. É circunstancial e é relativa à cultura da época quando nós consideramos que naquele período as pessoas se moviam a pé, se moviam a cavalo ou se moviam em carruagens, e que as estradas não eram pavimentadas, as distâncias entre uma localidade e outra eram longas. Muitas vezes essas pessoas necessitavam ser acolhidas, ou durante o trânsito, ou depois de chegar a uma determinada localidade, para que, pernoitando ali, pudesse no dia seguinte seguir a sua jornada. Embora existissem hospedarias, nem sempre havia lugar nas hospedarias, e o nascimento de Jesus Cristo mostra muito bem isso. José e Maria, procurando um lugar onde eles pudessem estar e onde nascesse aquela criança, não acharam lugar em nenhuma hospedaria, e o nosso Senhor e Salvador, o Rei soberano do universo, nasceu numa humilde manjedoura. Mas há uma aplicação contemporânea desse mandamento. A Bíblia não diz que a hospitalidade está descartada e condicionada só a esta época. Não, eu e vocês somos convidados a praticar a hospitalidade, sendo receptivos aos irmãos em nossa casa, em nossos lares, recebendo-os com alegria, e se tiverem necessidade, nós lhe darmos acolhida. Hebreus capítulo 13, versículo 2 afirma:
Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Meus amados, em tempos mais recentes, nós tivemos a pandemia do coronavírus, e necessariamente nós ficamos reclusos em nossos lares, ficamos isolados em nossa residência, em virtude das medidas de saneamento necessárias naquele contexto, naquela circunstância. Mas eu imagino, e essa é uma conclusão minha, que os efeitos psicológicos e sociológicos deste isolamento acabaram retirando de nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, a percepção de que precisamos continuar sendo hospitaleiros, a percepção de que precisamos continuar sendo receptivos, a percepção de que o nosso lar, sim, pode ser muitas vezes uma igreja onde nós venhamos a acolher os nossos irmãos, a cultuar junto com os nossos irmãos, a orar junto com os nossos irmãos. Estava conversando com Raquel hoje sobre este tema, e uma coisa que nos veio à mente é: quantas vezes, leiamos os evangelhos, quantas vezes Jesus esteve reunido no templo? Por outro lado, quantas vezes Jesus esteve reunido de casa em casa? É certo que as reuniões de Cristo de casa em casa, elas superam em muito as ocasiões em que Ele esteve reunido no templo. Nós nos tornamos, meus amados, infelizmente solitários em nossas lutas, solitários em nossos problemas, procurando soluções sozinhos e carregando os nossos fardos sozinhos, quando, como povo de Deus, Igreja de Cristo, somos convidados a carregá-los juntos. Por isso faz necessário, sim, resgatarmos a prática da hospitalidade, de abrirmos nossas casas, de abrirmos nossos lares, de acolhermos o povo de Deus e de, como povo de Deus, nos unirmos para orar, para cultuar, para adorar, para agradecer e até mesmo para celebrar as bênçãos de Deus. Desde os tempos da igreja primitiva, a igreja se reunia em casa, e quando do surgimento da igreja em nossa região, na maioria das igrejas que hoje existem, ela começou na casa de irmãos, ela começou na casa de crentes, que acolhiam a igreja, missionários e pastores, servos que nos legaram o Evangelho. Estive com o reverendo Antônio recentemente, e ele está com 87 anos, mas uma memória maravilhosa. Fez menção de muitos irmãos aqui na igreja, e fez menção também do seu Nicolau e dona Jandira, que o acolhiam em sua casa, a ele e a sua esposa Dalete. À época não havia pastor fixo, não havia casa pastoral, eram os irmãos que recebiam e acolhiam os missionários, e eu tive o privilégio de, enquanto seminarista, ser acolhido também por alguns irmãos aqui na igreja. Prática da hospitalidade. Praticai e não negligencieis a hospitalidade. Alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Último desafio dessa noite: o desenvolvimento da empatia. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Quando nós fazemos isso, meus queridos, estamos vivendo um amor sem hipocrisia, estamos demonstrando que somos apegados ao bem e que nós detestamos ao mal. A prática da empatia é algo próprio da igreja, inerente à igreja, que caracteriza e que deve caracterizar a igreja. Por quê? Porque a igreja é chamada de corpo de Cristo. Meus amados, não é possível no corpo, nosso corpo físico, que a dor de um dos seus membros, por menor que seja, não incomode todo o corpo. Quem já teve um dente doendo sabe disso. Quem já teve uma unha encravada sabe disso. A dor nos membros, por menor que seja, ela incomoda todo o corpo, ela afeta todo o corpo por inteiro. E se a igreja é o corpo de Cristo, a dor de algum irmão deve afetar também a nós, porque nós somos membros de um só corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo. Se alguém sofre, nós devemos sofrer com eles, chorar com eles. Isso é empatia, é
colocar-se no lugar dessa pessoa, é tentar imaginar o que esta pessoa esteja vivendo, esteja experimentando, esteja passando. Isso é amar sem hipocrisia. Isto é ser empático. Sofrer com os que sofrem. Mas diz o texto, alegrar-se com os que se alegram também. Penso que o nosso mundo, meus queridos, está se tornando cada vez mais egocêntrico, cada vez mais individualista, e torna-se cada vez menos comum a prática da empatia. Às vezes, a alegria dos outros, em vez de gerar alegria, ela incomoda, a tal ponto de muitos preferirem não compartilhar os seus projetos, os seus sonhos e as suas alegrias. Há na psicologia de redes sociais muitas recomendações dizendo: olha, não compartilhe os seus projetos, não compartilhe os seus sonhos, porque há muitas pessoas que podem ter inveja, isso pode frustrar a sua realização. Entendo que se os projetos e sonhos são os de Deus, apesar da inveja, nada vai frustrar a sua realização. Mas notem que há muitos que não se alegram com os que se alegram, assim como não choram com os que choram. E eu e vocês, como servos e servas de Jesus Cristo, nascidos de novo, transformados pelo poder do Espírito Santo, nós precisamos, meus amados, desenvolver a empatia. Isso é amar verdadeiramente. Chorar com os que choram. Um dos maiores exemplos de alguém que chorou com aqueles que choravam nos é dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Lá no capítulo 11 do Evangelho de João, nós somos informados da doença de Lázaro. E é interessante que o versículo vai demonstrando o que Marta e Maria não sabiam. Nos primeiros versículos chega a informação: Lázaro, o amigo de Jesus, está doente. Mas Jesus se demora em ir ao encontro de Lázaro. De repente ele diz: voltemos para Betânia. E os seus apóstolos dizem: há pouco queriam te apedrejar em Betânia, voltarás para lá? Ele diz: Lázaro, meu amigo, dorme. Eles disseram: mas se dorme, está livre de perigos. Os apóstolos não estavam entendendo a linguagem de Jesus, os eufemismos que Jesus estava usando. E ele disse: Lázaro morreu. Mas essa morte é para que se manifeste o poder de Deus e para que muitos creiam. E Jesus foi ao encontro de Marta e Maria, que estavam em processo de luto, pois seu irmão havia falecido e já estava sepultado há 4 dias. Quando elas ouviram a Jesus, disseram: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ambas, em pequenas frações de minutos, disseram a mesma coisa a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: eu sou a ressurreição da vida. Aquele que crê em mim viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E Maria diz: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Mas há um versículo, talvez um dos menores da Bíblia, o segundo menor da Bíblia. O primeiro é disse Jó, o segundo é este: Jesus chorou. Jesus chorou. Notem, Jesus sabia tudo quanto iria acontecer. Jesus sabia o propósito daquela enfermidade e daquela morte. Jesus sabia que ele iria ressuscitar a Lázaro. Mas Jesus, ao ver Marta e Maria chorando, lamentando, em luto pelo seu irmão, Jesus, ao ver Lázaro ressuscitado, chorou. Nosso Senhor e Salvador vive as nossas dores, sabe dos nossos sofrimentos, é empático com as nossas lutas. O nosso Senhor chorou. Não temos no céu alguém que não se compadeça de nós e que não saiba o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando. Jesus chorou. Mas não foi essa a única vez que Jesus chorou. Ao aproximar-se de Jerusalém, olhando para aquela cidade
lamentou profundamente e chorou, dizendo: quantas vezes eu quis ajuntá-lo sob as minhas asas, como uma galinha junto aos seus pintinhos, mas vocês não quiseram, vocês foram rebeldes. E Jesus sabia que pouco mais tarde Jerusalém seria destruída. Também nos diz a palavra que Jesus se compadecia às multidões, que muitas vezes estavam aflitas, vivendo como quem não tem pastor. Curava as suas enfermidades, dava-lhes de comer, dava-lhes de beber. Meus amados, alguém pode julgar, mas pastor, nós somos empáticos. Louvado seja Deus por isso. Mas há algo que nós precisamos aprender e nos aprofundar, e esse texto é um convite a isso. A religiosidade por si só não garante a prática da empatia. E há uma parábola que nos ensina muito sobre isso, a parábola do bom samaritano. Estão lembrados? Um judeu, tendo saído do templo, foi atacado por salteadores, que roubaram o que ele tinha, que o machucaram, que o feriram, que o deixaram semi-morto à beira da estrada. Também saindo do templo, vieram por aquele caminho um sacerdote e um levita. Mas aquele sacerdote e levita, religiosos que eram, líderes que eram, não passaram perto o suficiente para serem empáticos com aquele homem. Certamente ouviram, mas não passaram tão próximos o suficiente para demonstrar empatia em relação ao seu estado. Quem demonstrou compaixão, misericórdia e empatia? Um samaritano. E aqui está uma grande contradição, porque os samaritanos nem podiam compartilhar dos espaços mais reclusos do templo. Os samaritanos eram odiados pelos judeus. Os samaritanos eram tidos como pessoas que foram criadas para ser o combustível do inferno. Judeus mais radicais mudavam a direção da rua quando viam os samaritanos, cuspiam no chão quando viam os samaritanos. Ali estava um judeu ferido, mas um judeu sacerdote, um judeu levita passaram ao largo sem se importar. Um samaritano passou perto o suficiente e demonstrou compaixão, misericórdia e empatia. Diz-nos o texto que ele, aproximando-se daquele judeu ferido, o colocou sobre a sua cavalgadura, pensou-lhe as suas feridas, levou-o até uma hospedaria, pagou aquela hospedaria e ainda disse ao dono da hospedaria: se necessitar de algo mais, se ele precisar permanecer por mais tempo, eu pagarei tudo quando eu voltar. Meus amados, o que é lamentável é que essa parábola pode não ser uma mera hipótese, pode ser realidade, uma realidade cruel em nosso tempo, e queira Deus que não seja cruel entre o povo de Deus. É lamentável que esta realidade exista, e talvez exista também entre aqueles que são líderes do templo, tal qual aquele sacerdote e aquele levita. Quero concluir com uma história. Já compartilhei essa história com os irmãos, me permitam compartilhá-la novamente. É a história de Scriven. Ele viveu entre os anos 1819 a 1886. E este jovem, ele viveu duas tragédias terríveis em sua vida. Era um jovem irlandês. Aos 22 anos, ele estava noivo. Ele era de uma família estável, uma família bem de vida. Ele havia cursado uma faculdade, ele estava noivo e as coisas pareciam caminhar linearmente na sua vida. Mas, aos 22 anos, uma semana antes de se casar, a sua esposa morreu afogada. Isso lhe causou profundo pesar, profundo sofrimento. Mas o tempo foi passando, e então ele mudou-se para o Canadá. E no Canadá se tornou tutor de uma família e conheceu uma outra jovem. E então ambos começaram a namorar, ambos marcaram o casamento.
e mais uma vez a tragédia bateu à sua porta. Poucos dias antes de casar, ela foi tomada de uma febre altíssima, e esta febre altíssima também a levou à morte. Scriven poderia ser um indivíduo mais amargurado desta terra, poderia ser um indivíduo que culpasse a Deus pelas suas tragédias, poderia ser um indivíduo mais prostrado e mais aprofundado diante de todas as misérias que lhe sobrevieram, mas ali no Canadá, ele resolveu dedicar sua vida após aos 25 anos a servir ao próximo, a servir as pessoas necessitadas. Ele era carpinteiro, marceneiro, e a partir de então começou a trabalhar para os órfãos, para as viúvas, para aqueles que não tinham condições de pagar. Muitas vezes ele cortava na floresta a árvore, ele mesmo aparelhava as tábuas, ele construía as residências, muitas vezes dava do seu próprio dinheiro às pessoas, muitas vezes servia aquelas pessoas com roupas, recebendo tão somente aquilo que era necessário para a sua subsistência. A maior parte do seu trabalho era realizado sem qualquer honorário, sem qualquer salário. Alguém, vendo o seu trabalho, gostou muito da sua arte, da forma como ele construía casas, e disse: olha, quem é este homem, onde ele reside, eu quero contratá-lo. E alguém a quem foi perguntado disse: o senhor não vai poder contratá-lo. Ele falou: por quê? Porque ele não trabalha para pessoas que possam pagá-lo, ele trabalha para as pessoas necessitadas. Tornou-se conhecidíssimo no Canadá, país para onde migrou, e a sua alcunha, o seu apelido, o seu nome é o Bom Samaritano de Port Hope. E este homem é autor de um dos mais belos hinos do nosso hinário, que cantaremos daqui a pouco. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados sem temor. Meus amados, não vamos nós compartilhar as necessidades dos santos muitas vezes porque temos sobrando, porque há abundância em nossas casas. Não vamos, meus amados, praticar hospitalidade porque moramos em palacetes com casas de muitos quartos e com pessoas que nos são serviçais. Não vamos demonstrar empatia porque nós não sofremos, porque nós não passamos por dificuldades, porque nós não passamos por problemas. Somos convidados, meus amados, a compartilhar as necessidades dos santos, a praticar a hospitalidade e a ser empáticos, mesmo enfrentando dores, tais quais a de Scriven. E em meio a essas dores, tendo a consciência de que Jesus, o nosso Senhor, apesar de tudo e de todas as circunstâncias, é e sempre será o nosso bondoso amigo. Deus nos abençoe. Amém.